Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou professor de História e estamos na primeira aula do ano de 2022, para o nono ano. Nessa aula, nós iremos falar sobre a República Velha, ou seja, o Brasil entre os anos de 1889 e 1930. Na aula de hoje, nós trabalhamos com duas habilidades do currículo referência do Estado de Minas Gerais. A habilidade HI01X e HI02, ou seja, História 01 e História 02. A primeira descreve e contextualiza os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da emergência da República no Brasil, destacando os movimentos contestatórios como parte constituinte da identidade nacional e mostrando a enorme desigualdade social existente entre as elites e a população pobre. Então, essa habilidade a gente vai ver ao longo da aula de hoje, tá? Caracterizando e compreendendo os ciclos da história republicana, identificando particularidades da história local e regional até 1954. Ou seja, quando a gente falar, por exemplo, dos movimentos contestatórios, a gente vai acabar falando das questões locais e regionais, onde esses movimentos ocorreram, por exemplo, tá? Então, dessa forma, vendo os principais aspectos sociais, econômicos e dos movimentos de contestação à primeira fase da República no Brasil, a gente vai trabalhando essas duas habilidades aqui, ok? Bom, a República Brasileira, ela inicia-se em 15 de novembro de 1889 e foi comandada pelos militares até o ano de 1894. Então, esse período é chamado de República das Espadas. Temos dois presidentes militares que não foram eleitos por voto popular, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Em 1894, a gente tem o primeiro presidente civil eleito, que foi Prudente de Moraes. E a partir daí, então, a gente tem a chamada fase da República Oligárquica. Lembrando que oligarquia significa governo de poucos. Então, a gente vai ter o entendimento aqui de que o que significa essa primeira fase da República? O 15 de novembro, o que ele significou? O 15 de novembro nada mais é do que uma mudança do grupo de poder no poder, tá? Durante o período colonial e o período imperial, ou seja, lá no período da colônia, você vai forjar, você vai criar uma elite nacional, que é uma elite branca, descendente dos portugueses. Depois você vai ter a presença da família real portuguesa no Brasil, o Brasil sendo sede da monarquia portuguesa. Depois a família real vai embora, mas deixa aqui o príncipe herdeiro. Muitas famílias nobres portuguesas também vão permanecer aqui, junto com essa elite brasileira, que é descendente dos primeiros portugueses que foram chegando no processo da colonização. E essas famílias, elas vão criar o Império Brasileiro, que vai, durante aí quase 70 anos, permanecer enquanto estrutura política do país. O Império com a família imperial, que é, na verdade, um braço da família real portuguesa. O que vai acontecer, então? Nesse período, que o mundo vivia o processo da industrialização, passando da primeira para a segunda fase da Revolução Industrial, essas mudanças também elas vão chegar no Brasil. E por causa da industrialização, a gente tem uma pressão internacional pelo fim da escravização aqui no nosso país. Essa pressão ela vai acabar gerando o fim do tráfico de escravos e a necessidade de substituir a população escravizada por uma população assalariada. Então, nesse processo de substituição, vai ser incentivada a vinda de imigrantes europeus. Por quê? Primeiro porque eles eram brancos, então já que você vai ter que pagar pela mão de obra, que essa mão de obra então ela não precisa ser africana, porque você tem todo um processo de discriminação racial que foi construído pelos séculos anteriores, e também a Europa vivia um processo industrial e um excedente populacional que ela precisava expulsar para as outras áreas do planeta. Então isso tudo leva à escolha dessa situação. Num terceiro ponto, a gente tem a questão de que no momento o mundo discutia cientificamente a questão da teoria evolutiva das espécies, do Darwin, julgada aí para o campo social.
em que você teria, né, grupos humanos superiores e grupos humanos inferiores, em que, né, a pele branca foi considerada, né, a raça superior e que as outras peles, né, os outros tons de peles eram inferiores. Então, para um processo, né, de limpeza, né, da população brasileira, né, você traria o elemento branco para que, né, os elementos indígenas e negros pudessem ir morrendo e fosse fazendo uma limpeza étnica aí. Era um conceito de darwinismo social e eugenia, que vai ser muito característico dessa transição do século XIX para o século XX. Então, a gente tem que ter esse entendimento de que a República Brasileira, ela tinha essas questões para resolver, a questão do contingente de negros no país, a questão indígena do país, e também, né, a República, ela foi a transição do poder dessa elite tradicional que vem da construção, né, desde a colônia, como eu acabei de falar, para uma nova elite, principalmente situada no estado de São Paulo, que é uma elite mais ligada a esse processo de modernização industrial, de diversificação de atividades econômicas, mas essa elite paulista, naquele momento também, ela vivia essencialmente, né, dos lucros trazidos pelo café, que era, né, como vivia a elite tradicional até, né, o surgimento dessa nova elite. Ou seja, a nova república é uma transição de um grupo de elite para outro grupo de elite. Então, esse novo grupo de elite, ele vai manter os privilégios da elite nacional. Então, quando a gente pega a Primeira República, a gente vai ver que o sistema eleitoral, a organização do sistema eleitoral, a organização da República Brasileira era uma organização que visava preservar os privilégios dessa minoria, né, dessa classe privilegiada que herda os privilégios da época imperial. Bom, instalou-se então uma estranha democracia com uma série de vícios e corrupções. Mesmo com o voto universal masculino, todos os homens podiam votar, desde que fossem alfabetizados. A elite proprietária de terras assegurou-se no poder por meio de diversos artifícios, como, por exemplo, né, a questão da população votar. Todos os homens podem votar, desde que tenham mais de 21 anos e sejam alfabetizados, ou seja, eliminava mais de 90% da população masculina. Logo, ao invés de articular um cenário político heterogêneo, diverso, o regime republicano da primeira fase da República Brasileira acabou reforçando o conservadorismo e a exclusão política, porque a gente tem que lembrar que durante o Império o voto era censitário masculino, o voto era por renda. Então, isso excluía uma grande parte da população para votar. E, durante a primeira fase da República, não podendo usar a renda como fator de exclusão, porque a República ela prega a inclusão, você vai excluir através da questão da alfabetização. Tá? Então, ao colocar que ele tem que ser alfabetizado, o votante, né, o eleitor, você eliminava, né, um grande grupo, né, da população brasileira, concentrando os votos somente dentro da elite, né, da classe média para a elite, que era aqueles que conseguiam se alfabetizar no período, ok? E as mulheres não votavam. Bom, então aqui a gente vê também uma charge da época, né, mostrando como que essa elite branca ela vai sugar o dinheiro do governo, né, caixa de dinheiro da União, né, a União é a República, né, do Brasil. Então essa charge aqui ela vai trazer, né, como que essa elite ela vai sugando o dinheiro dos impostos, ela vai utilizando, né, o que a população paga para organizar o Estado, ela utiliza em proveito próprio, né, em proveito de seus interesses. Que é uma coisa que não mudou muito da realidade atual, né? A população continua pagando os impostos e a elite sempre é a mais beneficiada na redistribuição desses impostos. Nós temos também, característico da Primeira República, o fenômeno do coronelismo, né, que vai ser esse comando regional, local, né, feito pela elite local dos eleitores. Então, as fraudes eleitorais, né, a compra de votos, a eliminação de candidatos, a troca de cédulas, né, porque o voto era impresso,
e aí era muito mais fácil de ser fraudado do que o voto dos dias de hoje, que, né, você tem a impossibilidade de fraude nele. E aqui, né, você tinha essa obrigatoriedade né, do eleitor em votar no candidato ali, que o coronel, que era um representante das Forças Armadas locais, e que tinha, né, grande influência política, grande influência econômica na região, ele né, colocava ali para você votar em quem que ele queria que ele né, que fosse prefeito, que fosse deputado, que fosse governador. Então você tinha que votar, né, naquele candidato ali escolhido por aquele coronel, né, por aquela liderança política daquela região. Então é uma característica também, né, do período da Primeira República e que tem reflexos nos dias atuais. Tá? Porque em algumas regiões a gente continua tendo, né, essa influência econômica, né, e essa força, né, e os eleitores sendo forçados a votar em determinados candidatos, como ocorre, por exemplo, em áreas controladas pela milícia no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, você tem, né, os milicianos ali forçando que a população vote em determinados candidatos que representam essas milícias e que acabam ganhando, né, porque as milícias forçam, né, elas controlam essas regiões. Bom, em 1891 a gente tem a promulgação da Constituição da República, substituindo a Constituição do Império, porque você mudou o regime de governo, de Império para República. Então você vai extinguir o poder moderador, que era exercido pelo imperador, agora não existe mais imperador, são presidentes que vão ser eleitos de tempos em tempos. Implantação da República Federativa, unidades autônomas, né, os estados são autônomos, compondo a União, que é a República, deliberação do voto universal masculino alfabetizado, liberdade de culto religioso, porque anteriormente no Império o catolicismo era a religião oficial, e a separação entre Estado e Igreja. Né, com a liberdade religiosa, o Estado se torna laico no Brasil, então você tem a criação do casamento civil, da certidão civil de nascimento e da certidão civil de óbito, os cemitérios públicos também, que antes tudo isso era controlado pela Igreja Católica. Com essa separação e laicização do Estado, você vai ter um processo, então, né, de criação, né, dos documentos civis. Bom, e aí, para a gente entender lá, né, como que essa organização que é construída por essa elite que chega ao poder, que são, né, principalmente os fazendeiros de café, né, os chamados barões de café do estado de São Paulo, e claro que eles estão, né, em diálogo com as elites das outras regiões, com a elite cafeeira do Rio de Janeiro, né, com a elite mineira, que era, né, na época o principal curral eleitoral, né, tinha o maior contingente de eleitores nacional, com a elite açucareira do Nordeste, com a elite borracheira, né, da região Norte, com a elite, né, das estâncias, né, das fazendas de pecuária, né, da região sul do país. Então, elas estão sempre em diálogo, elas estão sempre, né, apoiando umas às outras em níveis locais e regionais para você ter uma grande orquestra nacional de defensora dos privilégios desse pequeno grupo. Tá? E claro que, devido a isso, você vai ter os movimentos de contestação. Né? Devido a essas questões de organização social, de organização política, né? Dessa pressão que os eleitores sofriam, de como que a população mais pobre, né, era extremamente atingida, né, e ficava extremamente insatisfeita com esse processo, né, de submissão aos privilégios dessa elite, você vai ter vários movimentos contestatórios, né, do regime republicano. Então você vai ter vários conflitos entre grupos da população e a ordem do Estado, né, as forças do Estado, seja polícias, né, né, regionais, seja do próprio Exército Nacional. Tá? Então, durante esse período, a gente vai ter várias contestações dessa organização da República Velha. Tá?
Uma das contestações é o movimento cangaceiro, que vai vir do Império e vai terminar por volta de 1940, já tinha passado o fim da República Velha, né, mas o movimento cangaceiro ele ainda permanece por mais uns anos, em que era um movimento, né, que era contra as manipulações políticas, a exclusão socioeconômica, a pobreza. Os cangaceiros assaltavam as fazendas e comércios nas cidades e foram combatidos pelo Exército Nacional, né, que eram as chamadas volantes, que eram os grupos de soldados que entravam pela Caatinga nordestina atrás, né, desses grupos de cangaceiros, né, desses homens que buscavam fazer a justiça social de acordo, né, com a mentalidade deles lá, de que era justiça social, de como que eles poderiam mudar a realidade da população mais pobre do sertão nordestino. Tá? Esse é um movimento. Nós temos alguns movimentos messiânicos. Tá? Movimentos messiânicos são aqueles, né, que têm uma liderança religiosa para esse grupo. Então, é um Messias, né, é uma liderança de caráter religioso. E aí nós temos dois movimentos messiânicos, Canudos, né, na região norte da Bahia, e a Guerra do Contestado, na região onde hoje são os estados do Paraná e de Santa Catarina. Tá? Então, a Guerra de Canudos, ela a população de Canudos foi eliminada, né, porque ousou buscar uma organização socioeconômica e religiosa diferente daquela que interessava a elite rural, né, do Nordeste e o alto clero católico do Brasil. Tá? A Guerra do Contestado ela foi um movimento religioso contra a miséria da população camponesa nas regiões ali, né, do Paraná e de Santa Catarina. Nós temos alguns movimentos urbanos. Tá? Um movimento de contestação muito famoso no Rio de Janeiro foi a revolta da vacina em 1904 contra a vacinação obrigatória. Tá? Uma população analfabeta sem entendimento não entendia o que era vacina, não entendia os benefícios da vacina. Então, né, a ter a obrigação, no momento em que a cidade do Rio de Janeiro tinha expulsado milhares de pessoas da sua região central, sem ter para onde ir, e essas pessoas começaram a ocupar os morros, que não tinham infraestrutura, e essas pessoas vão ter que ser, né, obrigadas a se vacinar, sem saber como é que funciona uma vacina, o que é uma vacina, porque essas pessoas não passaram pela escola, né, nunca tiveram a instrução, né, simplesmente chegar e falar assim, nós vamos injetar uma coisa no seu corpo que é para te salvar. Quem queria acreditar, né, num governo que sempre fez tanto mal e agora quer fazer o bem, né, colocando um remédio dentro do corpo? Então essas pessoas elas vão se revoltar contra essa vacinação obrigatória e por isso que o movimento chamou Revolta da Vacina. Aconteceu em 1904 ali, durante o governo de Pereira Passos, que era o prefeito do Rio de Janeiro, e o presidente do Brasil na época era o Rodrigues Alves. Tá? Temos também a Revolta da Chibata, que é o movimento da população, né, dos marinheiros contra os castigos físicos na Marinha Brasileira. Esses marinheiros são a baixa patente, geralmente negros, né? Então esse castigo físico ele remonta a um período da escravidão, ok? Temos também o movimento operário, né, que vem, né, desse processo de imigração de população europeia para cá, para o Brasil. Então eles trazem consigo a ideologia socialista, né, a organização social, a organização sindical, e com o aumento do processo industrial gradativo no Brasil, as organizações operárias elas também vão crescendo aqui. Tá? Então, em 1906, a gente tem o primeiro Congresso Operário Brasileiro. Tá? Nós vamos ter os operários do Brasil buscando melhores condições, regramentos, né? Como leis que garantiam horas máximas de trabalho, salário mínimo, descanso e várias outras coisas, e que, né, entre 1917 e 1920 a gente vai ter uma série de greves por questões, né, de garantias salariais, proibição de trabalho infantil, e isso acaba fazendo com que em 1943 seja criada a CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho, durante o governo Vargas. A CLT, que ainda vigora, né, nos dias atuais, traz todas essas regras que foram conquistadas desde lá do inicinho do movimento sindical no Brasil, né, da luta dos trabalhadores por, né, regramentos que dessem melhores condições de trabalho para essa população. Tá? Ou seja, também temos, né, o movimento tenentista, que é o movimento, né, da ala militar, né, contra o aumento inflacionário,
contra, né, o controle das elites rurais estaduais, contra a falta da participação política devido às regras de voto, devido à regra de participação. Então, o tenentismo ele é um movimento, né, que busca uma mudança nesse quadro político do país. Começa em 22 e em 1930, né, que é o momento ali em que essa República Velha vai deixar de existir, né, com a chamada Revolução de 1930, que vai entrar o Getúlio Vargas no poder. O tenentismo ele tem uma grande influência, né, para poder incentivar, né, o apoio da população a essa mudança, né, nas regras da República Brasileira, ok? Então, nessa aula, a gente analisou e estudou alguns aspectos da construção da República Brasileira e alguns desdobramentos locais e regionais que marcam a história dessa primeira fase, né, da história da nossa República. Eu fico por aqui e até o nosso próximo encontro.